A palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos teus filhos. Lembra-te, Senhor, somos pecadores, carecemos da tua palavra, da tua verdade. Transforma os nossos corações através dela, Senhor. Apieda-te de nós. Nos ilumina através do teu Santo Espírito para compreendermos toda a tua verdade, Senhor, e vivermos a cada dia nas nossas vidas, em tudo o que fizermos para o teu louvor. No nome santo de Jesus, livra-nos de todo o mal. Amém. Meus irmãos, no último sermão desta série no Evangelho de Jesus segundo Mateus, aprendemos de Jesus que todo aquele que busca viver piedosamente, de um modo geral, ele corre dois perigos. O primeiro destes dois perigos é o de ter uma atitude crítica demais com relação aos outros. É ter uma atitude de crítica exacerbada. Percebam, irmãos, que tal perigo se torna iminente quando geralmente os crentes se tornam orgulhosos de seu processo espiritual crescente, quase sempre terminando em algum tipo de legalismo. Assim, cheios de justiça própria, tornam-se cada vez mais intolerantes aos erros dos outros. E pior ainda, se fazem cegos naquilo que diz respeito aos seus próprios pecados. Jesus, então, trata dessa questão com duas ilustrações, como nós vimos no último sermão. O da trave ou do caibro, do argueiro ou do cisco, nos advertindo para que, ao invés de ficarmos apontando os erros dos outros, tentando a todo momento corrigi-los, deveríamos olhar antes para nós mesmos e corrigir primeiro os nossos. Aquele que não é capaz de avaliar, portanto, a sua própria conduta, irmãos, torna-se incapaz de também avaliar ou julgar a conduta dos outros. Assim, Jesus nos adverte, não para que não venhamos a estabelecer um juízo sobre alguém ou sobre algumas práticas, mas que antes sejamos criteriosos em avaliar primeiro nós mesmos, inclusive as nossas próprias motivações e a conduta nossa, para depois, então, disso, nos qualificarmos para ajudar os outros. O segundo perigo que corremos e que o Senhor Jesus nos alertou é exatamente o oposto disso. Se, por um lado, é o de nos tornarmos juízes dos outros, o outro perigo é o de sermos coniventes com tudo que há de errado. Ou seja, de assumirmos uma postura de leviandade, de se recusar de fazer qualquer tipo de crítica ou de achar erro ou pecado em qualquer coisa, nos tornando extremamente permissivos a tudo que se coloca na nossa frente. Esse tipo de perigo ocorre geralmente quando alguns passam a interpretar determinados mandamentos, e isso especificamente ao mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, colocando este mandamento acima de todos os demais. E quando fazem isso, irmãos, erram da mesma forma que os legalistas. Porque se esquecem que o próprio Senhor Jesus ensinou acerca dos seres humanos, que estes são naturalmente maldosos, maliciosos, cruéis, pecadores orgulhosos, que não desejam buscar a Deus. Esse segundo perigo, ele então adverte no versículo de número 6, irmãos. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltando vos dilacerem.
Dessa forma, não dar aos cães o que é santo significa que os cristãos não devem continuar pregando às pessoas que rejeitam o evangelho, que zombam, que fazem pouco, que escarnecem ou que distorcem as verdades que lhes são proclamadas. É não insistir com aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, que deliberadamente a rejeitam, que estão satisfeitos em seu orgulho e em sua soberba, com aqueles que ainda mantêm uma inimizade com Deus. Sendo assim, Jesus espera que seus seguidores sejam então capazes de distinguir sem julgarem maldosamente e não permitir que aquilo que é espiritualmente precioso seja tratado com leviandade e desprezo por aqueles que rejeitam continuamente o convite de Cristo. Percebam então que o ensino de Jesus não nos veda de julgar, discernir ou ajuizar sobre algo ou alguém, apenas nos diz que para fazermos isso é necessário que antes estejamos bem alicerçados na verdade e na justiça e também na graça, para que assim possamos ajudar uns aos outros no amor e no temor de Deus. A grande pergunta que surge então acerca disso é: como podemos fazer isso? A resposta o Senhor Jesus nos dá nessa segunda parte do capítulo 7. Nos chegando de modo humilde à presença de Deus, pedindo, buscando e batendo nas portas celestes através da oração. Percebam, irmãos, que nenhuma outra promessa pode carregar um impacto tão animador ou consolador, através do qual possamos enfrentar todas as incertezas e adversidades que passamos nas nossas vidas, neste mundo, do que essas que foram proclamadas por Jesus nos versículos que seguem e que eu passo a expor a vocês e peço que voltem seus olhos para o que diz a Escritura novamente, nos versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Observem isso, irmãos. Nós temos aqui 3 imperativos: pedir, buscar, bater. Esses 3 imperativos que estão destacados aqui no versículo de número 7 dizem respeito não só ao ato de pedir sabedoria na questão a que Jesus havia acabado de tratar anteriormente e que nós recapitulamos ainda há pouco, como preocupação, ansiedade, julgar corretamente, mas se dirigem a todos os demais assuntos e não apenas estes. De fato, refere-se ao pedido pela satisfação de todas as necessidades, especialmente tudo aquilo que diz respeito às necessidades espirituais de cada crente. Percebam que não há uma promessa por parte do Senhor Jesus aqui, ou por parte do Pai, de que a nossa vida seria modificada para nos favorecer. Não, o que nos é prometido aqui é o contrário disso. Não é de que as dificuldades seriam removidas, não é de que as provações seriam retiradas do nosso caminho, não é que viveríamos uma vida sem problemas, e muito menos sem tribulação. Jesus não está dizendo isso, Jesus não está asseverando isso, Ele não está nos dizendo que haverá de aparar os espinhos de nosso jardim, deixando somente as rosas com seu admirável perfume. Não, de modo algum. Com essas palavras, o que Ele está a fazer é nos ensinar a enfrentar a vida neste mundo de uma maneira realista, dizendo-nos que a carne é herdeira exatamente desses males, os quais certamente virão sobre nós um dia, mais cedo ou mais tarde. No entanto, com estas palavras, ele também nos assegura que podemos conhecê-lo de modo tal que, sem nos importarmos com o que nos possa vir a acontecer, jamais precisaremos andar assustados ou temerosos com aquilo que haverá de vir. Por isso, então, ele diz aos seus discípulos e fala também a todos nós que estamos hoje aqui e que também fomos feitos seus discípulos: pedi e dá-se-vos-á,
buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Observem que com essas palavras Jesus não estava querendo absolutamente dizer que tudo quanto nós quisermos ou desejarmos, basta insistirmos com Deus que Ele imediatamente vai nos responder, vai nos dar uma resposta, vai ser favorável a nós. Isso é importante de ser ressaltado aqui, irmãos. Porque toda má interpretação traz consequências na vida de alguém. E as consequências da má interpretação desse texto traz aqueles que não tiveram seus pedidos atendidos, o sentimento ou a ideia em seu coração de que Deus disse uma coisa e fez outra, ou pior ainda, Deus prometeu algo e não cumpriu. Essa é a sensação, irmãos. Não é à toa que muitos estão sofrendo por causa disso, com depressão e ansiedade, o que só agrava a situação ainda mais. Não podemos cair, irmãos, nesse erro tolo. As coisas não funcionam assim, de modo automático, como um passe de mágica. Não é tão simples assim. E a Escritura, nesse sentido, nos presta, então, um grande favor ao nos considerar como pessoas inteligentes, mas isso somente quando nossa mente é exposta à verdade por intermédio do Espírito Santo. Ela pede que consideremos, então, as suas palavras como um todo, levando em conta o conjunto de todas as suas promessas. Dessa forma, observem aí que a ação de pedir algo a Deus em oração deve considerar alguns pontos. Em primeiro lugar, deve considerar a licitude daquilo que está sendo pedido. O que eu quero dizer com isso? Ora, quando pedimos algo ao Senhor, irmãos, devemos pedir algo que seja justo, que seja santo e que seja bom. Mais ainda, devemos pedir de modo altruísta e não egoísta. Devemos pedir tudo aquilo que está de acordo com o que Deus endossa em sua palavra. Logo, se pedirmos corretamente, a promessa se cumprirá nas nossas vidas, porque quem garante isso é o próprio Senhor Jesus. Se pedirmos corretamente, se aquilo que pedimos é lícito e está de acordo com aquilo que nos é revelado como sendo santo, justo e bom, e, portanto, dentro da vontade revelada de Deus, certamente o nosso Deus nos concederá. Nos concederá. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus que ama dar àqueles a quem lhe pedem. Ama, como pai amoroso, a dar aquilo que seus filhos lhe pedem. O grande problema é que nós não pedimos. Ou quando pedimos, pedimos errado. É o que vai dizer Tiago no capítulo 4, versículo 2. Vocês não têm porque não pedem. E percebam, irmãos, que Jesus havia acabado de dizer para aquela multidão que nosso Pai sabe o que precisamos antes mesmo de pedir a Ele. Se vocês lembrar, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 32. Agora, então, Ele acrescenta esse convite para levar nossos pedidos diante de Deus. E veja, uma coisa precisa ficar clara. Não melhoramos o conhecimento de Deus por meio de nossas orações. Nossas orações nos beneficiam, sim. No entanto, calvinistas confusos acreditam que uma vez que Deus ordena todas as coisas, não precisamos mais nos preocupar em orar. Mas notem que isso é contrário ao que ensina as Escrituras e, principalmente, contraditório àquilo que nos ensina o próprio Senhor Jesus Cristo. Tiago nos informa em sua epístola que a oração eficaz e fervorosa de um justo pode muito. No entanto, poder muito não é igual a poder tudo. Para que seja atendida, tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E glória a Deus por isso. Porque tem muita gente que não gosta de ouvir estas coisas.
de que a nossa oração e aquilo que pedimos a Deus tem de estar de acordo com a vontade de Deus. As pessoas, na verdade, querem pedir aquilo a Deus de acordo com a sua própria vontade e querem que Deus se dobre à sua própria vontade. Se não fosse assim, não teríamos tanto decretando isso e aquilo. Como dizem, colocando Deus num canto da parede. Mas Deus não age assim, irmãos. O soberano nessa relação não somos nós, mas Ele. O justo nessa relação não somos nós, mas o Senhor. Sendo assim, glória a Deus, porque Ele não atende a tudo que nós pedimos. Você já parou para pensar nisso? Você consegue imaginar se tudo o que você pedisse a Deus, Deus imediatamente lhe concedesse? Imagine você há 10 anos atrás, orando ao Senhor, pedindo muitas coisas que no passado e que no presente não aconteceram, mas que você desejava muito. Talvez, há alguns anos atrás, não fosse o marido que você tem hoje, que você pediu a Deus. Talvez não fosse a esposa que você tem hoje, que você pediu a Deus. E se não era o seu mesmo marido, e se não era a sua mesma esposa, também você não teria os filhos que você tem hoje. Logo, nós deveríamos louvar ao Senhor, porque nem tudo que pedimos, Ele atende. Ele atende aquilo que pedimos, e é justo, e é santo, e é bom. Eu digo isso porque, quando eu estava meditando exatamente nesses versículos, irmãos, eu comecei a pensar em várias orações que eu fiz no meu passado, e que Deus não atendeu. Maravilhosamente, Ele não atendeu. Portanto, não ache ruim quando você insistir com Deus pedindo algo e Ele fechar as portas. Antes, seja grato ao Senhor, por esta não ser uma promessa universal e absoluta. Que Deus não haverá de nos proporcionar cada desejo e solicitação que expusermos diante dEle. E Ele não faz isso, sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem um caminho muito melhor para nós do que isso que nós mesmos achamos que temos. E é exatamente por conta disso, porque o Senhor sabe qual o melhor caminho para nós andarmos, que Ele passa então a qualificar esse ensino, dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Vejam aí, o buscar aqui neste versículo ainda está dentro do contexto da ação anterior, pedir. As Escrituras abordam uniformemente nossa necessidade de aprender a pedir corretamente. Pergunta: como podemos saber então que nossas orações são legítimas e não apenas apreensões egoístas para ganho pessoal? Ora, a resposta é muito simples. Para saber orar corretamente, nós temos que pesquisar nas Escrituras. Temos que buscar o que fazer corretamente é na palavra de Deus. Porque a Escritura nos diz que nós não sabemos orar como convém. Então o que devemos fazer? Buscarmos o modo certo na palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Percebam que buscar essas coisas não é algo que os descrentes fazem, irmãos. Você já viu algum descrente procurando conhecer a vontade de Deus na Escritura? A gente não vê isso, né? Eles nem têm Escritura. Se tem, é só um amuleto aberto no Salmo 91, numa mesinha na sala, ou no quarto. Não é assim? Eles não leem.
Eles não querem saber da vontade de Deus. Quem quer saber da vontade de Deus? Os que creem. Os que temem o nome do Senhor. Estes se preocupam em fazer a vontade de Deus, inclusive naquilo que pedem ao Senhor. Neste caso, Jesus está se dirigindo àqueles que creem. Jesus está se dirigindo aos crentes. Somos chamados para buscar as Escrituras. Isso é interessante, porque o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, lá no capítulo 2, versículos 9 ao 11, ele diz que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas ele não para por aí, ele diz mais. Ele diz, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que o Espírito Santo não busca por seu benefício próprio naquilo que diz respeito à oração. Mesmo sendo Deus e reconhecendo a mente de Deus, ele busca a palavra de Deus para nós. Para que quando orarmos, nos lembremos de cada um desses detalhes. Esta é a sua obra de iluminação, na qual ele ilumina o texto. E eu falava esses dias com um irmão, e eu dizia que antes do Senhor me converter a Ele, eu lia a Escritura, eu olhava aqueles textos, mas nada daquilo me fazia sentido. Eu lia e relia e lia outra vez, mas nada daquilo era plausível para mim. Depois de minha conversão, quando eu passei a ler novamente as Sagradas Escrituras, a luz do Espírito Santo iluminou, e tudo aquilo que antes não fazia o menor sentido e que eu não conseguia compreender, passei a compreender de um modo sublime. Ora, irmãos, e certamente esse tipo de coisa já deve ter acontecido com muitos de vocês. Você já deve ter se deparado com textos da Escritura que você lê uma vez, você lê 2 vezes, você lê 5 vezes, você lê 10 vezes, 50 vezes e não consegue entender. Mas, de repente, mais uma leitura, e é como se aquelas verdades saltassem do livro. E refresca o seu espírito e a sua mente de uma maneira fenomenal. Essa é a obra do Espírito, que trabalha com a palavra para perfurar o coração, o nosso coração. Este é o Espírito Santo que nos auxilia na busca pela palavra, e assim como o Espírito nos instiga a também o fazer, e isso através dele, pois aquele que tem a vida de oração mais poderosa é justamente aquele que mais conhece da palavra de Deus. Portanto, irmãos, peçam. Portanto, irmãos, busquem. Mas o Senhor Jesus nos ordena também que, além de pedir e buscar, nós devemos bater. Mas bater em quê? A palavra utilizada aqui no texto é croete, cujo significado é bater numa porta. Esse bater aqui, meus irmãos, é utilizado por Jesus no sentido de agir ou de perseverar. O homem piedoso bate repetidas vezes até que a porta se abra. No entanto, se considerarmos o tempo presente dos 3 imperativos aqui, provavelmente nas 3 ações, do modo imperativo, a ação de perseverar está presente em todas elas. De modo que nós poderíamos traduzir esse versículo como: continuai pedindo, continuai buscando, continuai batendo. Incansavelmente. Notem que isso se torna ainda mais plausível se considerarmos o que dizem os textos, por exemplo, de Lucas 18, versículos 1 e 7, Romanos 12, Efésios 5, Colossenses 4, versículo 2. Porém, o que é provável para os 3 é a certeza para o último: bater. Visto que na própria ideia de bater, biblicamente falando, já está incluso uma perseverança. Dessa forma, o crente continua batendo a porta do palácio do rei, até que o rei, ao mesmo tempo, o Pai,
abra a porta e supra de tudo quanto o filho carece, de tudo quanto este súdito necessita. Notem que Jesus deixa muito claro essa promessa e a certeza do seu cumprimento. Como são 3 imperativos, nós temos aqui 3 mandamentos. E com esses 3 mandamentos, nós temos a promessa de cumprimento. Olhem e vejam a exata correspondência entre mandamento e promessa nas palavras de Jesus. Ele diz, pedi, e em segundo completa, dar-se-vos-á. Ele diz, buscai, e em seguida ele complementa, encontrareis. Ele ordena, batei, e em seguida ele declara, e abrir-se-vos-á. Notem que essas 3 promessas que estão inclusas aqui, todas no versículo 7, são então virtualmente repetidas pelo autor no versículo 8, e ainda reforçada pelas palavras introdutórias, todo aquele que, o caráter inclusivo dos quais é reenfatizado por aquele que é e o que, como se dissesse que dos que obedecem o mandamento, nenhum passará batido, nenhum será decepcionado. Ou seja, aquele que busca, certamente achará. Aquele que pede, certamente receberá. E aquele que bate, certamente abrir-se-vos-á. O que culmina, então, na realidade de todo discípulo do Senhor, na promessa que é dado a cada um deles, a uma resposta de oração, acompanhada desse buscar e desse bater. Desse buscar e desse bater. Sabe qual é o problema, irmãos? É que em nossos dias nós temos orado muito pouco. Olhe que ao longo dos meus 47 anos, eu nunca vi uma geração para não perseverar em oração como essa que temos vivido nesses últimos dias. E sobre isso eu posso testemunhar acerca dos remanescentes que o Senhor tem sustentado e dos resultados do cumprimento exatamente disso que o Senhor tem nos ensinado hoje aqui. De mães que consagraram seus filhos ao Senhor quando ainda pequeninos e que quando cresceram saíram da igreja, se desviaram do caminho do Senhor. Mães que não cansaram, mas que perseveraram em oração, não por uma semana, não por um mês, não por um ano, mas por vários e vários anos. Que assim como Davi, alagaram suas vestes, sua cama, fizeram transbordar seu leito com lágrimas por aquele filho que foi dedicado a Deus, que foi dedicado ao Senhor. Confiando exatamente nessas palavras. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E o Senhor ouviu a oração. E o Senhor salvou. E o Senhor curou. E o Senhor transformou a muitos. A muitos. Quantos casamentos não foram restaurados porque a esposa ou o marido perseveraram em oração? Quantos relacionamentos não foram reconciliados porque perseveraram em oração? Irmãos, a situação nossa é tão difícil que muitas igrejas não têm mais reunião de oração, porque não tem quórum. As pessoas estão ocupadas demais para orar. Ah, pastor, mas eu oro na minha casa. Quanto tempo você dedica em oração na sua casa? Porque não adianta você dizer para mim, eu dedico 2 horas do meu dia para orar.
o máximo que eu posso dizer é glória a Deus por isso. Mas se não for verdade, a quem você quer enganar? A quem você tem dito essas mentiras? E até quando você quer insistir nesse erro? Onde está o seu prazer? Onde está o seu tesouro? Como nós temos dito que amamos a Jesus, mas não gostamos de falar com Ele? Não gostamos de ouvir a sua palavra. É enfado para muitos. Tem sido enfado para muitos. Veja, a certeza de que a oração perseverante, acompanhada da atividade da fé, será recompensada, é reforçada por um argumento do Senhor Jesus, que parte do menor para o maior, como nós podemos ver nos versículos seguintes. Vejam aí os versículos 9 ao 11. Jesus diz assim: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Meus irmãos, quando pedimos algo a Deus, as duas coisas que devemos sempre ter em mente são quem Deus é e quem nós somos. Nossos pedidos nunca podem ser exigências. Vejam, Jesus não está estabelecendo para nós uma mentalidade de direito aqui, como alguns acham. Nós não temos direitos diante de Deus. E por que não temos direito diante de Deus? Porque não somos dignos disso. Nós somos pecadores, e como pecadores, não temos direito a nada. Ah, mas as Escrituras nos chamam de justos. A justiça não é a nossa, é a de Cristo que nos foi imputada. Então não há direito, irmãos. Não há direito. É por isso que quando pedimos, devemos pesquisar as Escrituras. Quando pedimos, não pedimos a Ele rudemente. Pedimos educadamente. Pedimos de modo reverente, no temor e no tremor. É assim que devemos nos apresentar a Deus em oração. Quando entramos em Sua presença, batemos a porta. Sabe o que isso quer dizer? A gente não chega com os pés na porta. A gente não chega entrando de qualquer jeito, ainda que Ele seja nosso Pai, e Ele declare isso, Ele nos chame por filhos, nós batemos. E quando a porta não se abre, nós não presumimos que Deus está ausente, antes, nos lembramos da palavra de Jesus Cristo, que diz que quando batermos e Deus não responder, devemos continuar batendo. Continuar batendo. E sabe o que isso me lembra? Isso me lembra uma parábola que o Senhor Jesus contou e que Lucas retrata lá no capítulo 18, versículos 1 ao 8. Nessa parábola, Jesus fala acerca de uma viúva que persistentemente tinha uma causa para ser julgada. Queria ter uma audiência com o juiz, mas o juiz não tinha consideração pelos homens ou pela justiça. E não queria ser incomodado por aquela pobre viúva. E todo dia ela estava lá, insistindo, e persistindo, e batendo, e batendo, e batendo, e pedindo, e pedindo, e pedindo, até que finalmente a sua persistência o irritou tanto que ele decidiu ouvir seu caso. Então veja que a aplicação de Jesus foi que se um juiz injusto, que não tem consideração por Deus, ou seja, que não teme ao Senhor, que também não teme aos homens, ouviu uma viúva apenas para fazê-la ir embora, quanto mais fará o nosso Pai Celestial, que declara que nos ama. Que declara que é justo e se importa conosco. Como Ele não ouviria as nossas orações? Mas será que temos tido essa certeza, irmãos?
Será que temos crido nisso? Na hora da nossa angústia, nós sabemos que isso é verdade, que Deus pode nos responder naquele exato momento, mas que Ele pode nos responder daqui a 1 hora, daqui a um dia, daqui a 1 ano. Talvez Ele nos responda só ao final da vida. Mas nós temos a certeza que Ele nos responderá. Isso me lembra também de Davi, que quando aflito dizia: clamei ao Senhor, Ele inclinou os ouvidos e ouviu a minha oração. O que temos feito, irmãos? Jesus ensinou essa parábola, que os homens devem sempre orar e nunca desanimar. E, meus irmãos, eu já vi algumas respostas espetaculares à oração. E as respostas mais espetaculares vieram depois que estas foram feitas com o máximo de fervor e persistência. E eu sou testemunha, meus irmãos, dessa correlação entre a oração eficaz, que envolve buscar e bater, não apenas pedir. E é por isso então que Jesus encoraja seus discípulos aqui. Encoraja a todos nós. Pois como diz o Senhor Jesus, Deus não é igual ao homem. Veja, Jesus faz uma analogia do nosso estado natural quando ele diz: qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se o seu filho estiver com fome e vier até você pedindo um bife ou uma lagosta, ou um camarão, ou simplesmente um pedaço de pão, você certamente não lhe daria uma pedra e dizia: coma essa pedra até você se saciar, mastigue isso e fique quieto. Certamente existem pessoas assim no mundo, tão perversas a esse ponto. Mas pela graça de Deus, não conheci ninguém com um coração assim. Mas mesmo assim, veja, uma vez que, mesmo neste mundo natural de seres humanos caídos, mesmo sendo nós pecadores, damos aos nossos filhos pão e peixe em vez de pedras e serpentes. Quantas vezes nós, como pais, não deixamos de comer algo para poder guardar para os nossos filhos? Jesus está dizendo: quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Porque nós, sendo pecadores, fazemos isso. Imagina Ele, que é santo e justo. Portanto, meus irmãos, não desistamos. Perseveremos em oração ao Senhor, levando diante dEle nossas causas lícitas e busquemos sempre na Sua palavra o que é bom e reto ao Senhor. E aqui então nós chegamos ao que nós chamamos de regra de ouro nesse texto. Chegamos ao versículo 12, que é a conclusão disso que o Senhor Jesus vinha falando. E ele diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Essa é a regra de ouro, irmãos, desta segunda parte do capítulo 7. E nela, o Senhor Jesus suscita mais uma vez o princípio da reciprocidade. Ou, como nós já tratamos anteriormente, da lei do talião. E ele faz isso dizendo: assim como vocês querem que os homens os façam a vocês, façam vocês também a eles. Jesus não inventou essa regra de ouro. Esse princípio da reciprocidade foi encontrado na Antiguidade, e isso no Antigo Testamento, e também entre outras nações. Em certa ocasião, o gentio cínico foi até o rabino Shammai, dentro da tradição rabínica se conta essa história, e disse para ele: rabino, converse comigo com a condição de que você me ensine toda a Torá, enquanto eu fico em um só pé. Shammai o empurrou para o lado.
Então aquele gentio foi até o rabino Hilel, que conversou com ele dizendo: o que é odioso para você, não faça ao seu próximo. Essa é toda a Torá. O resto é só comentário. Percebam o que o rabino Hilel declarou para aquele homem. O que ele declarou é exatamente isso que Jesus está afirmando aqui, a regra de ouro. Em termos negativos, mas é a regra de ouro. Alguns dizem, irmãos, que a essência do cristianismo é: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Mas eles deixam fora disso a salvação pessoal e a cruz. E a razão pela qual nós necessitamos da cruz é que transformamos a regra de ouro em ferrugem. A razão pela qual precisamos da redenção é que não tratamos nosso próximo como gostaríamos que eles nos tratassem. Porque para isso precisamos da salvação. Precisamos da graça. Precisamos do amor de Jesus Cristo. Pois caso contrário, violaríamos isso. No entanto, se quisermos em resumo simples de como quer que redimidos vivam, é este o resumo. Façamos aos outros o que gostaríamos que fizéssemos a nós. Nós não podemos controlar o que os outros dizem sobre nós ou fazem conosco, mas nós temos e podemos controlar aquilo que nós fazemos e dizemos sobre eles. Como nós tratamos hoje aqui pela manhã. Como nós vimos no exemplo de Abraão. Deveríamos estar pensando em fazer por eles o que podemos fazer por eles, ao invés do que fazer a eles. Portanto, meus irmãos, façamos o bem ao nosso próximo e nos alegremos com isso. Os amemos. Porque nós também desejamos ser tratados amigavelmente por outras pessoas. Desejamos sermos tratados de modo justo ou até mesmo amoroso, seja em dias bons ou seja em dias maus. Portanto, haja do mesmo modo em relação aos outros. Ou seja, transporte-se em pensamento para a respectiva situação do outro. E olhe para esse outro e o trate como você gostaria de ser tratado. Haja com compaixão. Porque se você agir assim, estará agindo certo. Porque houve um que, apesar de nossos muitos pecados e da nossa inimizade e do ódio que nutrimos contra ele, teve compaixão de nós e nos amou. R.C. Sproul conta que, certa vez, um jovem rapaz, havendo passado para estudar em uma determinada universidade fora do seu país, cheio de temores, não conhecia muito bem a cultura daquele lugar, as pessoas daquele lugar, como deveria se relacionar com elas, temendo o que lhe esperava, aguardando o transporte para partir, e sua mãe juntamente com ele. Ao subir naquele vagão, ele olha para a mãe e disse: mãe, que conselho a senhora me dá para eu me relacionar com as pessoas aonde eu estou indo? E a mãe, com os olhos marejados de lágrimas, olha bem nos olhos do seu filho e diz: Pedro, se uma vez você quiser fazer algo para outra pessoa e não souber se é certo ou errado, feche seus olhos e pense que você é o outro. A afirmação de Jesus, irmãos, façam aos outros tudo o que querem que os outros façam a vocês, é uma regra básica para a nossa convivência social. É o segredo do bem-estar e da verdadeira paz. Aquela mesma paz que falamos hoje pela manhã. Contudo, como estamos distantes disso? Como estamos distantes dessa plena obediência a essas palavras? E é por isso então que Jesus vai se utilizar
de outras 7 ilustrações, a fim de exaurir essa regra de ouro junto aos seus discípulos. E se é junto aos seus discípulos, é junto a nós também. Mas isso trataremos em uma outra oportunidade. Vamos orar, meus irmãos? Ó Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos por nos falar acerca da importância da oração. Oração, Senhor, que deve ser feita com fé, com fervor e de acordo com a tua vontade revelada a nós. Visando, Senhor Deus, antes de nossos favores, a tua glória. Ó Pai bendito, nos ajuda a agirmos assim, para manifestarmos aquilo que tu tens nos concedido. A tua paz, a liberdade que só tu, ó Jesus, pôde nos conceder. E a prosperidade no aperfeiçoamento de nossas almas, de nosso ser, a cada dia de nossa existência. Portanto, Senhor, nos ajuda a agirmos com graça e perseverarmos pela fé em tudo aquilo que tu tens nos ensinado. Em Cristo Jesus, assim nós te oramos. Amém.